Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Na nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouco da escassez nesse mercado afetivo. A gente sempre fala que a mulher tá no mapa da fome e muitas seguidoras acham até engraçado, a gente faz disso um meme. Mas a escassez que a mulher vive tá muito atrelado, né, a essa ideia do mercado afetivo. Vamos só entender um pouquinho de como se fundamenta a ideia do mercado afetivo, que eu uso muito nas minhas análises, mas é importante a gente entender que tem outros pesquisadores falando a respeito disso, né? Eu tenho Bauman com os amores líquidos e a própria lógica, né, de consumo. Eu tenho a própria professora Valesca Zanello, com toda a teoria dela, da prateleira do amor, que vai analisar e dar nomes para a dinâmica de escolha e preterimento, embora seja um recorte bem monogâmico de como as relações funcionam, né? O assumir, o escolher dentro da lógica, escolher para uma relação assumida socialmente. Que a professora Valesca não faz o recorte da monogamia, né? Ela fala das relações como um todo. E eu tenho a Eva Illouz, eu acredito que é assim que pronuncia, que ela vai falar do amor no tempo do capitalismo, só que a Eva também vai fazer esse recorte do mercado afetivo. A gente tem outros pesquisadores, mas eu acho que dentro do que eu pesquiso, e principalmente no meu novo livro, A Síndrome da Escolhida, eu vou trazer uma análise de como esses três pensadores, né, incríveis, eles vão apresentar a ideia do mercado afetivo e qual o lugar que a mulher ocupa nele. Então, é importante entender que os papéis patriarcais de gênero, eles circulam, né, eles estão permeados em toda essa dinâmica de escolha de preterimento e tudo mais, né? Nessa mercantilização desse amor romântico, né? E de que maneira isso acontece? A gente sabe que dentro dessa sociedade monogâmica que prega esse amor romântico, cada um tem o seu papel, o papel do homem, o papel da mulher, dentro dessas relações. Isso começa desde a conquista, né? Desde a atração, porque a atração, considerando esse mercado afetivo, ela está para além de uma simples escolha. Então essa escolha, ela está muito relacionada aos padrões sociais, comportamentais, né, impostos socialmente. E esses padrões, eles vão colocando cada pessoa em um determinado lugar. E o da mulher é muito injusto, né? Por quê? Porque ela ocupa esse lugar de passividade, de espera, né? Diante do desejo do outro. Ela é aquela que fica ali esperando nas prateleiras, né? O seu momento de ser contemplada pela escolha, e não só escolha, né? Que não basta ficar. Ela precisa ser assumida socialmente, precisa ter o holofote social de que ela se tornou instituição casal com alguém, né? E principalmente isso é ainda mais acentuado nas relações heteronormativas, né? E heterossexuais, ou seja, de relação de mulher com homem cis. E pensando nesses lugares, né? Pensando nessa espera,
E pensando nos critérios muito rígidos que o patriarcado ele estabeleceu para que essa mulher seja escolhida e assumida socialmente, o nosso lugar é de escassez. Por quê? Porque a gente fica ali aguardando como um produto, né? E a Eva vai trazer muito essa questão da objetificação, da mercantilização do afeto. E a mulher fica ali naquele lugar de espera, né? Naquele lugar de, e agora, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me articular? Como eu preciso me comportar? Quais são as expectativas comportamentais que existem para mim, para que eu, né, chegue a esse lugar, que é o lugar mais alto da vida da mulher, o altar, né? Chegar no tão sonhado casamento. Então a gente vai se comportar dentro dessas expectativas, e expectativas bem problemáticas, machistas, misóginas, né, excludentes, tudo que é de ruim, né, gente, tem nas expectativas em relação a quem somos para que a gente seja escolhida. E aí, isso vai barrar essa ideia de protagonismo e de autonomia que a gente tem diante dessa dinâmica. Se a gente espera o protagonismo dos homens em definir critérios rígidos para que nós sejamos escolhidas nessas relações, a nós cabe apenas esse lugar de passividade de espera. E, embora eu fale de uma maneira muito teórica isso aqui, a gente percebe na curadoria que eu trago, principalmente, né, das redes sociais como o Twitter ou dos vídeos virais, que a lógica de pensamento dos vídeos, que é aquele senso comum, né, que é aquela manutenção do status quo, que é aquele modus operandi que quando a gente vê umas mulheres falando coisas absurdas e sendo extremamente ovacionadas pelo público, ela não está falando nada diferente do que eu digo aqui, de uma maneira mais teórica, e que sou extremamente criticada quando eu trago a análise desses comportamentos que refletem justamente essa lógica, né, esse modus operandi nas relações afetivas. Quando eu mostro através das ações, isso incomoda muito. Incomoda porque a gente se reconhece em comportamentos cotidianos que foram naturalizados e que até então a gente não vê nenhum problema. Eu estava até conversando hoje no aniversário da minha amiga, que uma colega nossa, né, que estava na mesa, falou que não conseguia entender como na internet as pessoas comentavam tanto e traziam sempre a sua perspectiva e os desdobramentos que aquilo dava. E eu expliquei para ela que isso é muito importante, que é justamente através desses comentários, desses desdobramentos, dessas opiniões rasas ou não, a gente consegue identificar, né, qual é a forma de pensar e de agir que a gente tem relativizado, que a gente tem naturalizado, principalmente nas relações afetivas, que é, né, o que me interessa, que é a pesquisa, a análise que eu faço. Então, gente, voltando ao tema escassez, esse lugar de passividade e de espera que nos deixa desesperadas, né? Afinal, a escolha e ser assumida para um relacionamento X ou Y vai fazer com que a gente sinta essa pressão quase desesperadora, adoecedora, de ser assumida e escolhida, né? Porque isso valida a nossa existência enquanto pessoa humana. E os homens têm esse protagonismo, né? Não vai ser cobrado, eles não serão cobrados de precisar
ser validados e escolhidos, até porque é quase ofensivo, né? É inadmissível uma mulher inverter os papéis patriarcais e ela passar a exercer o protagonismo e autonomia nessas escolhas, né? Eu já falei também, eu vou fazer um episódio só falando a respeito disso, mas romper com os papéis patriarcais de gênero é também aprender a lidar com a rejeição, é também bancar o nosso querer. E esse bancar o querer pode ser tomar iniciativa quando a gente tem desejo, né? Se posicionar enquanto seres desejantes também, e não só ficar nessa eterna espera. Mas o que acontece? O que valida as relações afetivas? É justamente as performances românticas, né? Que são exercidas pelos homens cis ou por pessoas que ocupam esse lugar na dinâmica. A gente sabe que o modelo monogâmico ele é heteronormativo, mas não necessariamente heterossexual. Pessoas do mesmo sexo vão reproduzir os mesmos papéis patriarcais para que a monogamia funcione, senão ela nem começa. A gente precisa muito entender isso. E aí, o homem ele tem esse papel de exercer essas performances, né? Ele não precisa de muito. Então, assim, o homem que tá falando, meu Deus, eu não consigo me relacionar com uma mulher. Gente, são algumas hipóteses que eu vou levantar aqui. Mas se um homem que vive num mundo patriarcal como o nosso, que existe um mercado afetivo cheio de mulheres desesperadas para ser validadas numa relação afetiva, só esperando um cara que performe dentro de um roteiro, de um script que já foi pré-determinado, eles não têm nenhum repertório, eles só precisam fazer a mesma coisa, a mesma atitude, dar uma aliança, demonstrar interesse, né? Ir atrás, fazer das tripas coração, entre aspas aqui, né? Que é dar um mínimo de afeto e de reciprocidade que deveria ser dado, inclusive, em qualquer relação. Mas aí eles vão medindo, né? Por quê? Porque eles sabem que seguir com a reciprocidade, com o afeto, pode, né, levar aquele lugar de relacionamento assumido socialmente, né, de relacionamento tradicional. E muitos deles sabem que isso não é vantajoso para eles. Olha que absurdo, né? Eles precisam entender o lugar que tem toda a conveniência, que tem todos os privilégios. E aí eles vão fazer essa escolha muito bem, sem nenhum tipo de pressão para que isso aconteça. Esse mercado afetivo faz tudo ser muito escasso para a mulher. Porque se ela tá ali sofrendo, né, uma escolha criteriosa, e eu tenho nesse mercado outras tantas mulheres disputando esses lugares na vida desses homens, né, disputando para colocar esses homens no centro da vida, se ela não agir da maneira como a sociedade, como o patriarcado espera que ela haja, ela não vai ter nenhum tipo de visibilidade, eu poderia dizer, dentro dessa dinâmica. Ela não é conveniente, ela não é interessante. E presta atenção, quando eu falo que não é interessante, é que ela não tem nenhum dos atributos muito problemáticos, né? Eles são extremamente problemáticos e que foram, né, definidos pelo patriarcado. Então, se torna escasso a vivência dessa mulher na possibilidade de viver relacionamentos mais saudáveis, né? Fora da expectativa dos papéis patriarcais. Porque não é interessante uma mulher emancipada, né? Não é interessante uma mulher que não performa dentro daquilo que o homem espera. Não é interessante uma mulher que não centraliza a vida dela, né? Toda a vida dela a esse homem.
Então, que interesse ela poderia ter se ela não está ali oferecendo absolutamente nada do privilégio, da conveniência que ele espera? Então vai se tornando escasso. E é justamente essa escassez que faz a gente quase que implorar, mendigar, sabe? A gente tá quase como suplicantes, flageladas de qualquer ato de afeto. Qualquer mínimo detalhe de afeto, a gente já vai entender ali como um sinal para alguma coisa. Estamos flageladas, né? Estamos nessa expectativa de receber alguma coisa. E quanto mais a gente desconstrói os papéis patriarcais de gênero, quanto mais a gente se recusa a performar dentro da síndrome da escolhida, dentro do papel patriarcal injusto que foi definido para nós, menos eu vou ter oportunidade de estabelecer relacionamentos, né, ou vínculo, ou afeto. Esse é o mercado afetivo, né? E aí a gente vai perceber que do outro lado, esse homem, para ele não conseguir se relacionar, é que ele não tem traquejo social nenhum. Ou ele tem muita raiva das mulheres, ou ele tem algum tipo de questão, né, particular em relação à sociabilidade. E talvez uma questão muito crônica, porque ele nem precisa fazer muito, ele só precisa performar. O script já está pronto. O número de mulheres desesperadas para entrar em qualquer relacionamento com qualquer Zé Ruela é imenso. Então, para ele não conseguir se relacionar, é que realmente tem algo muito, mas muito sério. Bom, as mulheres não têm esses critérios, até porque ela é a desejada. Ela não opera dentro dessa dinâmica como desejante. E nem é esperado, né? Os homens nem querem que ela haja assim. Isso é uma mulher que não se dá o valor, né? Uma mulher que ela perde o valor a partir do momento que ela exerce o seu protagonismo, sua autonomia, quando ela banca o seu querer. E a gente tem também muitas, assim, questões em relação a lidar com a rejeição. Bancar o querer pode ser, né, também relacionado a ter que lidar com nãos que não queremos, né? Com a rejeição. E talvez os homens, eles tenham mais ferramentas, posso assim dizer, para lidar com esses nãos ou com essa rejeição, ou o número de rejeição para eles seja realmente muito menor, não que não tenha, mas é menor, porque nesse mercado afetivo o que eu mais tenho é mulher procurando alguém e sem estabelecer para esse alguém nenhum tipo de critério. Eu vou exemplificar isso com uma postagem que eu vi hoje no Twitter e me lembrou postagens que eu já havia visto. Tem uma mulher que entrou em depressão e ela tá lutando contra a depressão e a obesidade. Ela casou, né, com um corpo mais magro e depois de adoecer, ela acabou engordando muitos quilos. E aí o marido aparece dando todo o apoio, abraçando. E esse vídeo foi repostado por uma página bem sombria de um Red Pill. E aí eu fui lá verificar os comentários e tinha, assim, comentários bem absurdos a respeito da relação e de como aquele homem era um pobre coitado por estar se relacionando com uma mulher tão gorda. Os comentários eram os mais terríveis e abomináveis possíveis, de vários, inúmeros homens, tanto homens que usavam imagens de desenhos ou imagens anônimas para tentar mascarar sua identidade real, e homens normais mesmo, que tinham Twitter e usavam a foto original, o nome original,
colocando ali sem nenhum tipo de receio toda a misoginia do pensamento patriarcal em relação àquela mulher. E aí eu lembrei que eu já vi o vídeo de uma influencer muito bonita, uma mulher padrão, e ela estava em um restaurante. E no vídeo engraçado, ela dava muita comida pro marido. E ela oferecia tudo para comer. Por quê? Porque o marido, já com uma considerável pancinha, ela passava a mão, acariciava e falava que ela estava engordando o marido justamente para que ele não fosse, né, nenhum tipo de padrão para que outras mulheres pudessem o desejar. O homem já era a milhas de distância do padrão de beleza. E eu acho uma audácia quando vejo mulher fazendo conteúdo como esse. Acho até desrespeitoso, como se ele precisasse engordar para que ele tivesse completamente fora, pelo menos dos meus olhares de atração. Mas enfim, você percebe que eu tenho aí duas questões muito similares. São performadas de maneira completamente diferente quando a gente considera o homem e a mulher. A mulher, ela não tem muito critérios. É muito comum a gente ver mulheres bem padrão com homens nem tão padrão assim, porque o homem, ele não precisa de maneira nenhuma estar dentro de nenhum padrão físico. Não existe critérios para o homem. E aí tem muita gente que fala, mas ele tem que ser rico. Gente, sinceramente, eu como uma mulher que mora na periferia e que vive no extremo leste, né, uma das regiões menos contempladas aí por qualquer tipo de olhar governamental, quase que abandonada, com um número enorme de problemas sociais e de pobreza também. A gente percebe que aqui, onde a renda per capita é bem baixa, essa dinâmica permanece. Então, quando vocês falam, a mulher está buscando alguém que tenha dinheiro, o homem tem que ter dinheiro, de que mulheres e de que homens vocês estão falando? Porque essa dinâmica, esse mercado afetivo, ele ainda funciona em lugares onde homens não têm nada. Nada. E a dinâmica ainda é a mesma. E é por isso que às vezes eu questiono algumas pesquisadoras que trazem um viés muito limitado na hora de observar tanto os padrões físicos como as questões em relação à vida econômica e financeira e essa questão da mulher buscar um homem rico, um homem que tenha dinheiro. De que homens estamos falando? Vamos lembrar que a maior parte, né, da população brasileira, ela vive com um valor de 1 ou até 2 salários mínimos. Então, eu acho que é importante que a gente faça um discurso considerando essa questão e não só considerando o olhar da branquitude, que é muito limitado. Partindo aqui da Zona Leste, as mulheres, elas continuam nesse desespero de serem escolhidas e assumidas, e o critério dessas mulheres jamais vai ser dinheiro, porque não tem. Os homens aqui não são homens ricos e a dinâmica continua funcionando, né? Então, assim, esses critérios para o homem são quase anulados completamente, porque só o fato dele ser homem, cis, já coloca ele numa margem de privilégio absurda, né? Inquestionável. E aí, gente, esse homem, ele pode ser pavoroso, fora de qualquer
padrão de beleza. Não importa como esse homem seja. E eu gostaria muito, é que eu não posso falar, eu tenho meus limites éticos, mas eu gostaria muito que vocês tivessem acesso a todos os casais que vêm na minha mente agora e que fazem parte aqui da minha região. E vocês vão perceber, se vocês pudessem ver, que a maioria dessas pessoas que se relacionam, desses homens, eles estão fora de qualquer padrão. Qualquer padrão. E se fosse o contrário, esses homens jamais conseguiriam se relacionar. E muitos desses homens que estão aqui na minha mente, que eu não posso nem citar, são homens que se relacionam com mulheres lindíssimas, jovens, lindas, plenas, inteligentes. E por que, gente, eles conseguem? Justamente por causa dessa necessidade, por causa dessa escassez que existe nesse mercado afetivo. E essa escassez existe de uma maneira muito irônica, porque, vamos pensar, a mulher tem ou teria o sexo de fácil acesso. Na teoria, podemos assim dizer, já que esses homens, eles são tão ativos sexualmente. A gente já sabe que isso pode ser uma falácia daquelas, né? É mais a exerção de uma performance esperada dentro do papel patriarcal do homem fodedor do que de fato isso acontece. Senão a gente não teria tantos homens tomando Tadala, né? Que é um Viagra da nova geração e que tem sido consumido em larga escala, principalmente pelos jovens. Então, que homem que gosta tanto de sexo assim e precisa para essa performance sexual de remédios como Viagra? A mulher teria, né, para esses homens que são esse mito de símbolo sexual, ela teria então, né, uma larga escala em homens que ela pudesse se relacionar, mas a gente sabe que não funciona assim. Primeiro que a gente tem o sexo como uma barganha. Você dá o sexo, mas em troca você quer o relacionamento afetivo, ser validado através dele. Porque ele é um produto para os homens, né? E ele é o produto principal para fazer essa barganha. Então tem uma questão da pureza, da virgindade, né? De ser recatada, para que isso tenha valor para eles, senão não tem. E outra questão é, se a mulher ela entra como esse ser ativo no seu desejo, se ela banca o querer, o que acontece? Ela vai mudar completamente a dinâmica, o funcionamento de todo esse script, de todo esse roteiro, em que o papel patriarcal do galanteador, né, do cavalheiro, não permite que ele seja cortejado por uma mulher. Então isso tira dela todo o brilho e dele a oportunidade de ser o conquistador, né? Porque é ele que vai à conquista. Afinal, né, é ele que vai definir a relação de posse, controle e domínio que começa, olha só, nessa conquista. Isso lembra até mesmo na invasão das terras na época da colonização, e é por isso que a gente fala de descolonizar afetos, tem tudo a ver. Então esse homem ele precisa ser conquistador, ele vai dominar, ele tem esse papel de protagonista em toda essa dinâmica. E quando a mulher faz isso, quando ela banca o seu querer, quando ela toma iniciativas, ela perde o seu valor. Porque o seu valor também está atrelado a ela dar a possibilidade do homem exercer esse papel patriarcal, né, de conquistador.
Então, se ela tira dele isso, esse jogo, essa dinâmica perde a graça. Porque ele também, o homem também se valida no papel patriarcal de protagonismo, né? De conquista, de ir atrás, o homem que quer faz. Ele também se valida nessas expectativas comportamentais. Então, se ele não se validar como conquistador, que graça tem, né? De que maneira ele vai validar diante dos outros homens a sua masculinidade, a sua virilidade? A mulher vai viver nessa escassez justamente porque ela não pode exercer esse protagonismo, ela tá sempre ali nesse lugar de espera, né? E quando a gente fala sobre questionar a monogamia e os papéis patriarcais de gênero, a gente também vai falar sobre romper com as expectativas comportamentais que sustentam toda essa dinâmica. E é muito difícil pra gente, porque quando a gente questiona, é como se a gente perdesse o nosso valor, né? A mulher tá meio que numa redoma de vidro, junto com a virgindade, junto com a ideia de recatada, de, enfim, daquela que ela apenas é, como diz uma nutricionista com as teses mais malucas que eu já vi na minha vida. E olha que ela nem poderia, né, criar essas teses, mas ela fez um vídeo falando que a mulher é ser e o homem é fazer. Perceba que nessa fala dela, ela está justamente deixando explícito esse papel de protagonismo que o homem tem e, é claro, né, só no papel da conquista. E é isso que vai dar pra gente esse lugar de escassez, né? Então é muito escasso. Se eu não tenho protagonismo, né? Se eu não tenho autonomia, se eu não posso bancar o meu querer, eu tô sempre nesse papel de espera do outro, né? Em se interessar, em agir, em definir que tipo de relação a gente tem. E tudo isso, gente, faz parte da lógica monogâmica que a gente naturaliza. O homem, quando quer, faz. Meu Deus. Como ele tem esse número enorme de mulheres nessa espera, ele vai ter, né, aí um mercado afetivo todo de privilégio para ele, né? É muito vantajoso para ele ter esse número enorme de mulheres querendo ser assumidas, sem nenhum tipo de critério, se relacionando com qualquer Zé Ruela que aparece. E as mulheres, por sua vez, vão acabar caindo nesses joguinhos de escassez que eles fazem. E fazem porque tem toda essa rotatividade, né? Eu tenho a expectativa das mulheres nesse lugar de espera. Enquanto isso, eles vão poder usar e abusar do leque de opções que ele tem, né? E esse leque de opções, ele se forma justamente porque todas essas mulheres, em maior ou menor escala, estão nessa expectativa de se tornar algo, de subir essa escada rolante do amor, e elas vão ter que exercer o papel patriarcal delas, né? De tentar provar para esse homem que elas são boas o suficientes para pertencer a esse lugar. Então, o investimento da mulher nessa dinâmica é muito alto, né? Essa tentativa de se provar boa o suficiente o tempo todo dá para eles também muita vantagem. E a gente fica nesse jogo de escassez, a gente fica nesses leques de opções esperando o nosso momento, né? Nosso momento de ser cortejada, de ser vista, de ser escolhida, de ser assumida. Então, se a gente está ali esperando por tanto tempo alguém que nos valide socialmente dentro dessas relações, quando aparece um fazendo o mínimo, pra gente já é mais que sorte, né? A gente ganhou na loteria. Não é isso que comentam quando aparece alguma mulher completamente fora do padrão esperado, né? Desse padrão preconceituoso e racista, quando ela aparece noiva, ou namorando, ou quando ela é pedida em namoro. Tem, principalmente em páginas
afro, né? Páginas negras que deveriam, inclusive, ter bastante letramento racial, mas só reproduzem esse mesmo status quo, né? Esse mecanismo que vem da branquitude, que tem até mesmo um pilar excludente racista. É muito comum a gente ver nessas páginas, por exemplo, vídeos de mulheres negras sendo pedidas em casamento, né? Vídeo de mulheres negras sendo pedidas em namoro. E tem uma grande exaltação nisso. Por quê? Porque rompe com a expectativa desse mercado afetivo preconceituoso que, segundo, né, algumas teorias, só servem para contemplar mulheres que estão ali dentro desse perfil. Então, assim, quando uma mulher que é fora desse perfil, ela consegue ser validada socialmente, existe uma grande celebração nessas páginas. Como se isso fosse alguma vantagem, né? Como se isso fosse sinal de amor, partindo de uma dinâmica tão absurda como essa. E então essa escassez é justamente por causa dessa grande demanda que eles têm de mulheres, né? Tão desesperadas para serem assumidas e vendo nessas relações uma possibilidade de redenção. Por isso que a gente vive a escassez, né? Por isso que é tão difícil para a gente, mais difícil pelo menos do que dos homens que têm esse traquejo social de reproduzir essas performances, de reproduzir aquilo que se espera dentro do comportamento dele nos relacionamentos afetivos. Então, ele está sempre ali como protagonista e a gente sempre como um lugar de passividade diante da escolha deles. Isso é muito cruel. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. A gente precisa muito desconstruir essas ideias.